Fala, meus zagueiros, como é que vocês estão? Beleza? Seja muito bem-vindo ao Back de Roça. Curta, comente, compartilha, deixe seu like, indica para mais 5 amigos esse canal aqui. Galera que se inscreveu recentemente, seja muito bem-vindo. Até a postagem desse vídeo nós estamos com 306 inscritos. Muito obrigado. Vocês viram minha cara de bobo no começo? Porque, cara, olha, o Flamengo tá me deixando assim, sem palavras. Porque hoje era um jogo teste, que eu estava conversando com alguns amigos, né? É meio que um jogo de confirmação, porque o Flamengo estava cheio de desfalque. O Flamengo estava sem sua espinha dorsal, sem jogadores importantes como Diego, como Felipe Luiz. Né? Você tinha jogador, o Gabigol, pô. O Gabigol, o Bruno Henrique. E você, se qualquer time no Brasil tem 3 ou 4 desfalques, já se desmonta completamente. Agora, quando você tem os seus desfalques e com seus principais jogadores, aí o time acaba. Mas não. O Flamengo ele conseguiu juntar as peças, juntar os cacos, como os antigos falavam. O Renato Gaúcho conseguiu fazer com que o Flamengo tivesse uma postura tática muito boa, impressionante. E ele conseguiu colocar cada jogador fazendo a função de uma forma linear, né? Quando você vê a escalação do Flamengo, me preocupa o seguinte: eu até estava comentando com o pessoal com quem eu estava vendo o jogo, que me preocupava muito o lado esquerdo do Flamengo, porque o Ramon é um jogador agudo, né? Quando você tem um jogador, um lateral atacante, praticamente, um lateral que é ponta, você deixa muito espaço. E foi isso que aconteceu. O Flamengo ele saiu com linha de 3, com Bruno Viana, Arão e o Gustavo Henrique. E via-se muita dificuldade quando o Bruno Viana tentava sair com o Ramon. Isso lá para os seus 10 minutos do primeiro tempo. Você via que tinha uma dificuldade danada para sair ali, porque o Ramon ele já estava lá na frente. Né? Isso é uma questão que o Ramon precisa corrigir. É um baita lateral. E eu acho que se ele colar com o Felipe Luiz para poder pegar ali os macetes da lateral, ele vai ser a lateral de seleção brasileira, tá? Eu acho que o Ramon ele pode futuramente ser lateral de seleção brasileira, mas ele precisa amadurecer taticamente. Um jogador que já tá maduro taticamente é o Mateuzinho, mas a gente vai chegar lá. Né? E me preocupava muito essa questão do Ramon por estar muito avançado. E eu vi que o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que diga-se de passagem, desculpa os palmeirenses aí, mas com o material humano, material que o Abel Ferreira tem em mãos, ele era para proporcionar um futebol muito melhor do Palmeiras. O Palmeiras praticamente ele joga esperando o adversário. E assim, e a única jogada que você via do Palmeiras é jogar com os lados, com os pontas abertos e jogar muito em função da abertura que o Ramon dava. E ligação direta o tempo inteiro. Ligação direta o tempo todo. Você pegava. Um zagueiro estava na bola, lança lá para o ponta que está nas costas do Ramon. Então isso eu via. Eu tinha essa preocupação com o Ramon jogando ali, né, aberto. Que o Ramon é um jogador muito avançado. Aí você tem o Andréas Pereira que jogou no lugar do Diego. E assim, eu senti o Andréas no começo com dificuldade de marcação. Eu acho importante a gente observar isso porque para aquela função é necessário o cara morder. Ele tem que pressionar, ele tem que defender de uma forma muito boa. Tá? O Gerson tinha essa dificuldade também, só que o problema do Gerson era a recomposição. Às vezes ele demorava muito para voltar, para ajudar a marcar, e deixava praticamente o Arão jogando ali sozinho. Só que você vê no Andrés vitalidade. É o que falta, infelizmente, no Diego. O Diego ele tem muita qualidade, mas falta vitalidade. Falta o Diego nessa função, né? Dessa forma, porque jogar como volante requer vitalidade. Agora, eu gostei muito da saída de bola do Andréas Pereira. É um jogador que tem qualidade, é um jogador que ele propõe o jogo, ele é veloz, ele tem habilidade, ele sabe lançar. Então eu vejo o Andréas Pereira pronto para jogar um pouco mais adiantado. Mas beleza. Aí você tem
Aí você vê o Flamengo perdendo o Arrascaeta, que estava jogando demais. E quando o Flamengo perde o Arrascaeta, ele desmonta completamente. E eu acho que o seu Renatão, apesar, deixa eu ajeitar aqui, apesar de ter feito uma boa partida, eu acho que ele poderia entrar com o Thiago Maia, né, para poder testar o Andrés Pereira nessa função do Arrascaeta. Mas ele entrou com o Vitinho. Eu não gostei da substituição, mas acabou funcionando porque os passes saiu dele, o cruzamento, o escanteio saiu dele, o passe pro gol do Michael também foi nos pés dele. Mas o Vitinho ele demora um pouco a entrar no jogo, né? A gente sente que o Vitinho demora um pouquinho para concentrar. Aí a gente toma um gol. O Flamengo toma um gol com uma boa jogada do atacante do Palmeiras, né? Do ponta do Palmeiras, e uma bobeira do Isla, um jogador que é experiente, um lateral experiente, um lateral de seleção não pode dar a bobeira que ele deu, não pode. Ele não pode ir de primeira assim, isso foi um erro de juvenil. Né? E o grande destaque do Isla, o que a gente fala? O Isla é bom na marcação, só que, infelizmente, deu esse tipo de mole aí, o Palmeiras fez o gol. Só que, rapidamente, o Flamengo conseguiu responder uma bela jogada pela direita, um cruzamento do Everton Ribeiro na cabeça do craque do jogo. É um destaque, o Michael precisa dar-se destaque merecido ao Michael, porque que cabeçada que ele conseguiu no contrapé num goleiro de seleção brasileira. Que jogadaça do Flamengo, toque de bola, o Pedro fazendo a função de pivô, ele conseguiram tocar para o Everton Ribeiro conseguiu cruzar, um belo cruzamento e uma bela cabeçada do Michael. Aí ficou nisso o jogo todo. Ficou nisso o tempo todo. O Palmeiras tentando só com chutão, ligação direta e buscando o erro das laterais do Flamengo. E o Flamengo tentando dominar a bola, tentando dominar o meio campo sem o Arrascaeta com o Vitinho. Que o Vitinho tem essa dificuldade de entrar no jogo. Às vezes ele se perde, desliga do jogo. Aí cria-se essa dificuldade. Aí vem o segundo tempo. Né? O Flamengo faz o gol, um cruzamento, escanteio, que é cobrado, se eu não me engano, pelo Vitinho mesmo, escanteio do Vitinho, cabeçada do Pedro, que assim, sem palavras, né? O Flamengo ele tem essa possibilidade aí de você perder o Gabigol, mas você tem Pedro para poder jogar e substituir meio que a altura. É claro que fica um pouco mais... O Flamengo joga de forma diferente. O Flamengo, quando tem o Pedro, ele joga como tendo aquele atacante de referência, né? O Gabigol ele se movimenta bastante, apesar de jogar como centroavante do Flamengo, como centroavante fixo, ele não fica parado lá no ataque, né? Mas o Pedro fica bem mais. Aí você vê que o Abel ele tira um monte de jogador. Aí eu fiquei pensando, cara, o Abel vai perder esse tipo, vai se perder dessa forma de mudar todo mundo de uma vez só. Ele não vai conseguir dominar o jogo, ele não vai conseguir responder o Flamengo à altura. Tanto que Vitinho lança a bola. O Vitinho, que eu não concordei com a substituição, mas show, queimou minha língua, maravilha, vitória. Ele deu o passe pro Michael tendo partidas regulares com o Renato. O Renato dando a ele tranquilidade, mostrando que ele é importante, fazendo o gol que confirma a vitória do Flamengo. Isso é muito importante. Né? O Michael fez o drible dele lá, lembrando dos tempos de Goiás, e fez um golaço batendo de novo no contrapé do goleiro. E o Flamengo dominou, não houve nenhum lance de susto ali. Eu não vi nenhuma situação que pudesse preocupar a gente em nenhum momento. A zaga se comportou relativamente bem. A questão, o Mateuzinho entrou bem demais. Eu acho que o Mateuzinho já é para ser titular do Flamengo. É bom pensar nisso. Dá um banco pro Isla, deixa ele descansar um pouquinho. Aí você tem ali o Bruno Viana jogando regular, jogando até bem.
o Arão ele protegendo, com essa saída de 3, ele protegendo a defesa. E o Gustavo Henrique, não tem o que falar do Gustavo Henrique. Melhorou quase que 100%. Hoje eu tenho confiança para ter o Gustavo Henrique como reserva, né, do Flamengo, porque a zaga titular, com o Rodrigo Caio retornando, é o cara que estava lá acompanhando o jogo, que é o seu Davi Luiz, né? Davi Luiz ele chega para ser titular do Flamengo incontestável. Eu acho que ele, se eu não estou enganado, o staff do jogador pediu ele um prazo até o dia 22 e ele pode atuar na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Só que não sei se o Renato vai fazer isso não, talvez no banco e entrar no decorrer do jogo para poder sentir, né? Sentir o jogo. Aí o Flamengo fez mais um belo jogo. Aí tá faltando 2 jogos para o Flamengo para poder zerar essa questão da falta de jogos, né? E o Flamengo tá aí buscando e o grande desafio do Flamengo é lutar contra o grande adversário do Flamengo é hoje o Atlético Mineiro, que fez uma baita partida contra o Fortaleza, vencendo, se eu não me engano, por 2-0. Depois eu até posso dar uma olhada aqui, se tiver algum dado errado eu coloco na descrição desse vídeo. Mas todas as substituições que o Abel, treinador do Palmeiras, tentou fazer, ele não surtiram efeito. As mudanças do Renato também não surtiram efeito, tirando o Mateuzinho, óbvio, que jogou demais. Mas o Rodinei entrou mal, João Gomes entrou mal, Thiago Maia entrou parecendo pesadão, né? Talvez com problemas musculares, mas conseguimos fazer um bom jogo, um jogo de qualidade. Confirmamos que nós batemos o martelo em que somos a melhor equipe do futebol brasileiro disparado, que o nosso banco é um banco qualificado. Os jogadores têm que entender que o Flamengo não tem reserva, não tem jogador reserva. O Flamengo trabalha com 16 a 17 titulares. Isso é importante o jogador do Flamengo ter em mente. Temos aqui 17 titulares, porque o André vai jogar, Thiago Maia vai jogar, Michael vai jogar, Vitinho vai jogar com frequência, o Léo Pereira estava jogando antes de se machucar, o Bruno Viana também. É um campeonato longo, o Flamengo disputa tudo para ser campeão, tem a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, então vai ser muito importante o elenco, o Flamengo confirmar o elenco de qualidade que tem. Gente, muito obrigado por assistir até o final, curta, comente, compartilha, deixe seu like. Foi um pós-jogo rápido para passar a emoção do torcedor, para você, torcedor rubro-negro, ver como passar a minha opinião para você, né? Passar a minha leitura de jogo do Flamengo. Seja muito bem-vindo ao Beck de Roça. Aqui a gente não fala só do Flamengo não, aqui a gente tem um botafoguense, aqui a gente tem um tricolor, aqui a gente tem também um vascaíno que vai cobrir o seu time aí do coração. E temos lives também. A live tem a galera reunida, a gente bate papo, ri, um brinca com o outro, um zoa o outro, mas para trazer para você entretenimento e a diversão e a leveza. Às vezes a pessoa tá com tanto notícia ruim, tanto problema, ele merece assistir um programa que vai trazer para você vai trazer uma tranquilidade, tá bom? Muito obrigado e seja bem-vindo à família Beck de Roça. Compartilha com mais amigos, ajude essa família aí a crescer, tá bom? Um abraço! Isso aqui é Flamengo! Valeu, um abraço!